Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. O meu nome é Ebony, eu sou advogada, sou historiadora, eu falo aqui da cidade de Uberaba, Minas Gerais, né? Eu sou especialista em direito previdenciário, né? Quero auxiliá-los aí nessa longa jornada de estudos, desejar, né, uma jornada de muito sucesso, de muito aprendizado, né, que vocês consigam alcançar todos os objetivos, ok? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao professor Vitor Marcal pela oportunidade, né? É com grande honra, né, que eu participo desse projeto, né, o Macau Solidário junto com ele. Né? Então, muito obrigada. Que vocês possam aproveitar o curso muito bem aproveitado, pessoal. É um curso gratuito, então que vocês alcancem aí todos os seus objetivos, né? Eu os parabenizo, né, por essa iniciativa, né, de buscarem alternativas, de buscarem conhecimento, né, e sobretudo por essa vontade de aprender, né? Por isso que eu desejo a todos e todas, né, muito sucesso nessa jornada. É que vocês tenham muito sucesso. Bom, pessoal, então, boas-vindas, né? Bem-vindo e bem-vinda ao curso de Direito Previdenciário, né? O meu nome é Ebony, como eu já disse. Bom, pessoal, se vocês tiverem, né, qualquer dúvida, qualquer questionamento, se quiserem entrar em contato conosco, né, sobretudo comigo, eu vou deixar aqui o meu e-mail, tá? ebony.adv@gmail.com. Pode entrar em contato comigo, pode deixar suas dúvidas, né, que eu espero auxiliá-los. E vou deixar também o meu Instagram, né, caso alguém também tenha dúvida, né, e alguém queira me comunicar através dele. Então, pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aí os meus contatos, ok? Bom, como serão as nossas aulas? Né, a primeira aula, pessoal, vai ser uma aula introdutória sobre a Seguridade Social e a legislação previdenciária. Então, nessa primeira aula, eu já quero compartilhar com vocês, vou até aumentar aqui, uma excelente indicação bibliográfica, ok? É esse livro aqui de Direito Previdenciário, tá? Do professor Carlos Alberto Pereira de Castro e do João Batista Lazari, ok? Essa é uma excelente doutrina para quem está estudando, para quem quer saber mais sobre o direito previdenciário. Eu recomendo a todos, é uma excelente obra, muito completa, com certeza essa obra vai auxiliar vocês bastante, né, nesses estudos, né, sobre o direito previdenciário. Portanto, as nossas aulas serão da seguinte forma, né, nós vamos revisar esse conteúdo do edital em 10 aulas, ok? 10 videoaulas. Sempre vamos também intercalar um pouco do conteúdo com algumas questões, né, para vocês saberem aí mais ou menos o que é cobrado de cada assunto, de cada matéria, e principalmente, pessoal, é uma excelente metodologia para vocês fixarem melhor o conteúdo, né? Porque assim que vocês leem a lei, a legislação, né, vocês já logo têm o raciocínio, né, do que será cobrado daquele trecho, né, o que os concursos, né, costumam pedir sobre aquilo, sobre aquele conteúdo, né? Então, enfim, isso é muito bom para vocês fixarem todo esse processo de estudo, todo o conteúdo do edital em si, né? Então, vamos lá. Então, para essa aula, nós vamos dividi-la em duas partes, né? A primeira sobre a Seguridade Social, onde nós vamos falar um pouco sobre a origem, a evolução legislativa do Brasil. É claro que, pessoal, é um assunto muito extenso que jamais nós vamos conseguir esgotar ele em uma aula. Enfim, exige muita leitura de vocês, exige interpretação de lei, exige muito estudo histórico de vocês, mas o nosso foco, né, o foco do nosso curso, pessoal, é a conceituação,
tá? Da Seguridade Social, que é um assunto extremamente relevante nas provas, né? A organização e, sobretudo, os princípios constitucionais. Então, nós vamos dar um foco maior nisso daqui, né? E a segunda parte, né, que seria sobre a legislação previdenciária, nós vamos entender um pouco, né, o conteúdo, as fontes, a autonomia, né, a aplicação das normas previdenciárias, a vigência, a hierarquia, a interpretação e a integração. Né? Então, para essa primeira aula introdutória, né, seria mais ou menos esse o assunto. Ok? Então, vamos lá. Bom, sobre o conceito e a organização da Seguridade Social. Pessoal, eu tive que separar para vocês, né, o artigo 194 da Constituição Federal, que é o artigo principal, né, que trata sobre a Seguridade Social. Né? Nele vão... Deixa eu diminuir aqui a câmera, senão... Pronto. Nele, pessoal, é exposto as principais questões de prova estão aqui, tá? Sobre essa parte. Então, aqui a gente tem, né? Vamos lá. A Seguridade Social, ela compreende um conjunto integrado, tá? Presta muito bem atenção para o conjunto integrado, tá? De ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Tá, pessoal? Então, o que é esse conjunto integrado? Nada mais é do que esse esquema aqui, ó, pessoal. É a Seguridade Social, né, que desmembra a saúde, a previdência social e a assistência social. Né, para vocês compreenderem um pouco mais, né, do que é cada parte desse conjunto, né, nós vamos observar cada uma, né, detalhadamente. Então, vamos lá. A saúde, né, pessoal? O que dizer da saúde, né? Ela é assegurada a toda a população, né? E também, presta bem atenção, dever do Estado, independentemente de contribuição social. Ok? Logo, logo nós vamos ver como que isso daqui está sendo abordado nas questões. A saúde também é garantida pelo Estado, né, mediante políticas sociais e econômicas. Essa seguridade tem o objetivo, né, é o objetivo da saúde aqui, que assegurar uma segurança do Estado, né, reduzir os riscos de doença e de outros agravos, né? E vocês devem estar se perguntando, né? Mas o que faz isso em prática, né? Como ocorre isso na prática? Bom, todos sabem, né, que nós brasileiros, aqui em território nacional, nós contamos com o SUS, né, o Sistema Único de Saúde. Então, pessoal, o acesso universal, tá? Universal à saúde é de responsabilidade do Sistema Único de Saúde, ok? Isso daqui, pessoal, está previsto lá no artigo 198 da Constituição Federal. Ok, essa parte? Bom, agora, pessoal, sobre a Previdência Social, né? O que nós temos? Né? A Previdência Social, ela está organizada, né, sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, tá? O RGPS. Nós abreviamos, tá? RGPS. Bom, quais são os seus aspectos, né? A Previdência Social, ela tem caráter contributivo, ou seja, isso inclui dinheiro, ok? Contributivo. Sempre que vocês verem
isso em alguma prova, né, em alguma questão, lembre-se, tá? A Previdência Social, a essência da Previdência Social tem caráter contributivo, né? Uma vez que o sistema tem que se sustentar de alguma forma, né? Além de ter caráter contributivo, ela é de filiação obrigatória, tá? Nós vamos ver na próxima aula quem são os beneficiários, né? Toda a questão sobre a filiação obrigatória, né? Observarmos os critérios que preservem o equilíbrio financeiro atuarial e atenderá na forma da lei. Ó, pessoal, o que a Previdência Social vai atender? Ó, a cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada. Ok, pessoal? Isso daqui nós já estamos falando dos nossos benefícios previdenciários, ok? Das nossas aposentadorias programáveis, né? A aposentadoria rural, urbana, né? E tudo mais. Vamos tratar, né, mais à frente uma por uma. Então, fiquem tranquilos quanto às espécies, né, de benefícios que nós contamos. A cobertura, né, dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e também a idade avançada. Ok, pessoal? Então, tudo isso, né, compreende a Previdência Social, que é um membro da Seguridade Social. Ok? Continuando. A proteção à maternidade, né? Aqui todo mundo lembra do auxílio, do auxílio, né? Especialmente a gestante, do auxílio maternidade. Também na proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, né? O que é isso? É o seguro-desemprego, né? Ao salário família e o auxílio reclusão, né? Para os dependentes, ok, pessoal? Dependentes dos segurados de baixa renda. Futuramente nós vamos entender quem são esses dependentes, né? As suas classes, enfim. E também a pensão por morte do segurado, homem ou mulher, né, ao cônjuge ou companheiro e dependentes. Ok, pessoal? Então, tudo isso é assegurado pela Previdência Social. Ok? E quanto à assistência social, né? A assistência social, pessoal, ela é devida, ó, presta muito bem, presta muita atenção aqui nesse trecho, ok? Ela é devida a quem dela necessitar, tá? Isso aqui é de suma importância, porque quando se trata de assistência social, aqui, ó, já tem uma grande diferença, tá? São assegurados independentemente de contribuição à Seguridade Social. Diferentemente do que? Da Previdência Social, ok? A assistência social, ela não necessita, né, de contribuição, mas não é todo mundo que tem direito, tá? Nós vamos ver mais para frente. A assistência social assegura também, né, a proteção à família, à maternidade, né, à infância, à adolescência, à velhice, né, amparo às crianças e aos adolescentes carentes, a promoção da integração, né, ao mercado de trabalho, a habilitação e a reabilitação profissional das pessoas com deficiência e a sua integração, ok, pessoal? E garante também, a assistência social garante também o quê? A renda de um salário mínimo à pessoa deficiente, né, e ao idoso, tá, pessoal? Aqui nós vamos ver também, ó, estamos falando do BPC, tá? O benefício de prestação continuada, que é uma assistência, ok? Vocês têm alguma dúvida?
em relação a esse conteúdo? É de suma importância que vocês saibam a diferença, né, do sistema de saúde, da previdência social e da assistência social. Porque nas provas a gente costuma aí cobrar, né, uma diferente da outra, né? Então vamos lá. Bom, eu falei que a gente ia falar um pouco das questões, né? Como que isso é cobrado na prática, né? Das questões. Aí eu trouxe aqui para vocês uma questão da banca CESP, ok? Vamos lá, vamos ver como que isso é cobrado. Ó, pessoal, se vocês quiserem, tá? Dá uma pausa, leem com calma, tá? Grifem o que tiver de grifar. Sobretudo, pessoal, memoriza, tá? Quais são as palavras-chave para você entender mesmo como essas questões são cobradas, ok? Então, ó, a Previdência e a Assistência Social organizam-se com base em regime de caráter contributivo, contribuição, ok? Razão pela qual somente serão prestados aos segurados adimplentes com suas obrigações, diferentemente do direito à saúde, cujo atendimento independe de prévia contribuição por parte do benefício. Bom, e aí, pessoal, o que vocês acham? Né? Aqui nós estamos falando da previdência, né, e da assistência social. Nós vimos aí quais eram, né, as diferenças entre elas. Bom, pessoal, tá na cara que essa questão aqui, ela tá errada, né? Por quê? Aqui fala, ó, somente serão prestadas aos segurados adimplentes com suas obrigações? Não, né, pessoal? Como nós vimos, né, o acesso à saúde é um dever do Estado, né? E a assistência social, ela é gratuita, tá, pessoal? Ela não depende de contribuição, ok? Então, a assistência social, ela é concedida a quem dela necessitar, ok? Lembra do slide passado? Ok? Então, essa alternativa, essa questão, como é CESP, né? Ela está errada, né, conforme o gabarito CESP, ok? Ó, mais uma. Essa aqui é da ESAF. Ó, a Constituição Federal de 1988 deu um novo tratamento à Previdência Social no Brasil em relação às constituições pretéritas. O conceito de Seguridade Social, colocado no título da ordem social, constitui em um novo paradigma constitucional à medida que alternativas, né? A previdência social é vista como um direito social independente e não relacionado à assistência social? Não, né, pessoal? Ela se relaciona sim com a assistência social. B. A previdência social é vista como um subsistema da saúde? Não, tá? Essa alternativa está completamente equivocada, né? C. A previdência social é vista como um serviço a ser prestado de forma integrada com assistência social e a saúde? Ó, pessoal, nós temos aqui uma alternativa, ó. Vimos que faz parte da Seguridade Social a previdência social, a assistência social e a saúde. Então, a alternativa dessa questão aqui, ó, é a C. Lembra da tríplice, do nosso conjunto de normas, né, do nosso conjunto previdenciário, a tríplice, previdência social, assistência social e saúde, que compõe a Seguridade Social? Então, olha as outras alternativas como não tem nada a ver, ó. D, assistência social e previdência social
São conceitos jurídicos idênticos? Idênticos? Óbvio que não, né? E saúde e assistência social são direitos sociais organizados na mesma maneira e com a mesma finalidade? Elas não têm a mesma finalidade. Certo? Alguma dúvida? Bom, se vocês tiverem dúvida, já disse, me comunique por e-mail, ok? Comunique conosco. Ó, eu trouxe também uma questão, tá, para juiz federal, tá? Não se assustem, viu, pessoal? Vocês precisam fazer, né, algumas questões, né, de nível bem bastante complexo, né? Porque vocês precisam entender como funciona a metodologia das questões. Então, não se assuste, é completamente normal a gente que está começando a prestar provas de concurso, né, a gente fazer todas as questões sobre a temática, né? E não importar muito com o nível, né? Então, vamos lá. Quanto mais o nível mais alto vocês conseguirem solucionar as questões, melhor é, né? Isso significa que você está no caminho certo, né? De responder e de entender. Então, vamos lá, ó. Marque a opção certa. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos a... Lembra, pessoal? Ó, é da mesma forma, o mesmo esquema. Mesmo sendo concurso para magistratura, a gente tem essa estrutura, essa estrutura da Seguridade Social, ok? Então, por favor, memorizem, né, as três bases da Seguridade Social. Ó, temos saúde, educação, previdência social. Bom, já de cara a gente já descarta a educação. Nós não vimos, nesse momento aqui da Seguridade Social, sobre a educação, né? Previdência social, sim, né? Alternativa B, previdência social, correto, assistência social e saúde. Pronto, né? A gente não precisa ler, na verdade a gente precisa, né? Mas veja, educação, não. Educação, não. Educação, educação e direitos humanos. Não falamos sobre isso, ok? Saúde, sim. Então, gabarito, né? A gabarito oficial da banca IBFC, né? Gabarito letra B, né? Previdência Social, Assistência Social e Saúde. Ok? Próxima. Bom, vamos entrar agora, né, nos princípios constitucionais. Os princípios constitucionais, pessoal, nós costumamos dividi-los entre geral e específicos, tá? Então, primeiro nós vamos ver os princípios gerais da Seguridade Social e depois os específicos. Os específicos normalmente são mais cobrados nas provas de concurso, ok? Então, vamos lá. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. Ok, você viu objetivos, né? Ó, lembre-se que princípios e objetivos é uma coisa, é um sinônimo, né? Porém, aqui na legislação, eles vão tratar como objetivos, tá? Então, tá correto dessa forma. Nós tratamos os princípios como objetivos a serem cumpridos, a serem seguidos pela legislação. Então, inciso 1, ó, universalidade da cobertura e do atendimento, né, no território nacional, ok? Lembre bem desse princípio, tá?
ele é bastante cobrado. Nós temos cobertura e nós temos atendimento nacional, porque o SUS tem caráter nacional, né? O Sistema Único de Saúde, ele é único, né? Ele é único em território nacional e compreende das mesmas regras, enfim, em todos os estados. Então, se você for do norte do país, você será atendido. Se você for do sul do país, você será atendido. Cobertura de atendimento universal. Ok? Próximo. Próximo. Olha só como que isso cai aqui nas questões, pessoal. Ó, ambas da banca CESP. Um é para o INSS, né, para técnico do INSS, e o outro para auditor fiscal do trabalho. Ó, de acordo com o princípio da universalidade da Seguridade Social, os estrangeiros no Brasil poderão receber atendimento da Seguridade Social? Sim. Por quê? Ó, porque o sistema de saúde possui cobertura e atendimento universal, ok? Então, essa aqui, essa alternativa, essa questão está correta. A segunda, ó, a meta da universalidade da cobertura e do atendimento a que se refere a Constituição Federal é a de que as ações destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e assistência social alcancem todas as pessoas residentes no país, sem nenhuma distinção, ok? Então, tanto brasileiro quanto estrangeiro será atendido aqui, porque a gente tem um sistema universal, a gente tem um sistema único de saúde universal que atende todos e todas sem nenhuma distinção em todo o território nacional, ok? Ó, uma questão da FCC para técnico do INSS. Ó, a Seguridade Social encontra-se inserida no título da Ordem Social da Constituição Federal e tem entre os seus objetivos, leia-se princípios, promover as políticas sociais que visem a redução da doença, uniformizar o atendimento nacional, universalizar o atendimento da população, melhorar o atendimento da população, promover o desenvolvimento regional? Bom, nós abordamos todas essas questões, né? Mas lembre-se que, isso também, lembre-se que quando nós falamos, né, dos princípios, né, nós estamos falando da universalidade do atendimento à população, né, que seria a alternativa C. Ok? Vamos lá, próximo. Inciso 2. Ó, uniformidade e equivalência dos benefícios, presta muita atenção aqui, e serviços às populações urbanas e rurais. Ok, pessoal? Ó, uniformidade e equivalência dos benefícios, tá? Os benefícios, aposentadorias, né? Serviços, né? Os serviços prestados, né? E 3, seletividade e distributividade da prestação dos benefícios e serviços. Como que isso é cobrado? Ó, analista judiciário, né? Banca CESP também. Veja, o princípio da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços está relacionado à seleção dos riscos sociais e à extensão da proteção patrocinada pelo Estado
a todas as pessoas. Bom, pessoal, nós não falamos, né, sobre os riscos sociais e a extensão da proteção patrocinada, ok? O gabarito CESP, né, dessa questão é errado, ok? Os riscos sociais, ó, não aborda o princípio da seletividade e da distributividade, beleza? Quarto, irredutibilidade do valor dos benefícios. É vetado, tá? Reduzir o valor do benefício. Ó, também da banca CESP. É uma situação hipotética. Maria recebe proventos de aposentadoria de professora de determinada universidade federal. A administração verificou irregularidades na concessão da aposentadoria a Maria, que, sanadas, resultariam na redução do valor nominal por ela recebido. Ó, pessoal, sobre a redução, ó, redução do valor nominal por ela recebido. Então, pergunta-se, nessa hipótese, conforme o entendimento do STF, não é possível a redução do valor nominal da aposentadoria de Maria, dado o princípio da constitucional irredutibilidade do valor do benefício. Veja, em primeiro lugar, né, pessoal, quais eram os motivos, né, alegados? Ó, veja, a administração, o que aconteceu? A administração verificou irregularidades, ó, na concessão da aposentadoria, ok? Quando há fraude e irregularidade, pessoal, isso deve ser sanado via administrativo, ok? Administrativamente, né? Através de um processo e tudo mais. Então, essa alternativa, ela está errada. Por quê? Né? Porque isso não tem nada a ver com o princípio da irredutibilidade do valor do benefício. Né? Essa questão, ela existe, né, para confundir você. Né? Porque quando você lê aqui o princípio constitucional, né, da irredutibilidade do valor do benefício, você vai lembrar, eu vi esse benefício, tá? Mas lembre-se de ler toda a questão, né? Por quê? Porque aqui, ó, existia uma irregularidade, tá? Ó, irregularidades na concessão da aposentadoria. Então, sim, o benefício pode haver, né, redução por ela, né? A redução do valor nominal por ela recebido. O que nada tem a ver, né, com o princípio, né, da irredutibilidade. Certo? Quinto, né, inciso 5. Equidade na forma de participação do custeio. Pessoal, vocês sabem muito bem, né, a nossa diferença estabelecida entre igualdade e equidade. Olha, veja, né? Aqui nós temos uma figura que representa a igualdade, né? Todo mundo, ó, com o mesmo tamanho de poltrona, né? De cadeira, enquanto a equidade, né? Todo mundo tem um tamanho diferente porque cada um tem uma necessidade diferente. Então,
dependendo da necessidade, né, a equidade deve ser aplicada. 6, né, diversidade na base de financiamento. E 7º, o caráter democrático, presta bem atenção aqui também, e descentralizado da gestão administrativa, com a participação da comunidade, em especial de trabalhadores, de empresários e de aposentados. Entenderam, pessoal? Então, nós temos diversidade da base de financiamento. Por quê? Porque cada um recebe um valor diferente do benefício. E temos também a Seguridade Social tem caráter democrático. Por quê? Porque tem a participação da comunidade, tanto trabalhadores, empresários, trabalhadores, empregadores e aposentados, por isso ela é democrático e descentralizado. Tem uma gestão administrativa descentralizada. Beleza? Ó, aqui nós temos a INAS, né, para assistente jurídico. Ó, essa questão aqui, pessoal, ela vai explicar muito bem, olha só, você vai entender, tá? Ó, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações e iniciativas dos poderes públicos e da sociedade. Até aqui tudo bem. Destinado a assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e assistência social. Com relação aos princípios e diretrizes que a Seguridade Social deverá obedecer, assinale a alternativa incorreta. Incorreta. Ou seja, que não condiz com os princípios elencados na Lei 8.212, né, a lei que dispõe sobre a organização da Seguridade Social. Então, vamos lá nas alternativas. Ó, A. Universalidade na cobertura e no atendimento? Sim, nós vimos que esse é um dos princípios constitucionais, um dos principais princípios constitucionais que está elencado lá no inciso 1º, né, do artigo 194. Ó, irredutibilidade do valor dos benefícios? Sim, sim, esse princípio constitucional também está elencado. Equidade na forma de participação do custeio? Sim, sim, tem que ter equidade. Agora, base única de financiamento? A alternativa incorreta é essa, né? Ó, abaixo, a seletividade e distributividade da prestação dos benefícios e serviços? Também vimos, certo? Ó, ela não tem base única de financiamento, né? A Seguridade Social, ela tem diversidade na base de financiamentos, tá? Por isso que aquela alternativa não diz respeito a um princípio, tá? Ela tem uma diversidade e não tem uma base única, né? Então, o erro tá aqui. Ela não tem uma base única. Próxima. Ó, esse é para técnico da Receita Federal. Nos termos do artigo, não, nos termos da Constituição Federal de 1988, né, no seu artigo 194, que nós lemos, parágrafo único, inciso 7º, né, a gestão da Seguridade Social ocorre de forma descentralizada, monocrática e quadripartite. Não, né, pessoal? Ó, centralizada, de cara a gente já viu que não, né? Essa alternativa está equivocada. Centralizada
tanto a B quanto a C? Não, né? Ó, descentralizada, colegiada e tripartite? Não, pessoal. Ela não é colegiada, né? Nós vimos que ela é democrática. Então, a alternativa correta seria a E, né? Descentralizada, democrática, né? E quadripartite. Por quê? Aqui nós temos a participação dos trabalhadores, né? Dos empregadores, da comunidade no geral, né? E dos segurados. Ela é descentralizada, como nós vimos no inciso, né? Então, sim, essa alternativa aqui, a E, né, que é o gabarito. Bom, pessoal, vamos lá para a segunda parte, né? Vamos falar também sobre a legislação previdenciária, né? Já engloba a segunda parte da nossa aula. Bom, vamos lá. O que é o tema da legislação previdenciária? Né? O que é, né, a legislação previdenciária? Bom, é um tema mais teórico, né, que aí vai depender da sua área de formação, né? Tem uns que vão ter mais facilidade, tem outros que não, tem uns que nunca viram, né, não sabem o conceito, né, de legislação, de decreto, né, enfim, de portaria, de instrução normativa, enfim. Então, eu peço para que vocês tenham um pouco de paciência, né, porque existem muitas denominações diferentes, né, há conceitos que você talvez não esteja acostumado, né, então presta bastante atenção e se você tiver qualquer dúvida, né, entre em contato conosco, né, que nós vamos te auxiliar. Bom, o que é, né, a legislação previdenciária? Né, o que é a legislação previdenciária? Ó, a legislação previdenciária é muito mais do que a lei previdenciária, né? A legislação, ela é conceituada, tá, pessoal? Aqui o conceito dela, como um conjunto de normas e atos administrativos referentes ao funcionamento do sistema securitário, tá? Ou seja, né, ela vai tratar de matéria previdenciária, né, ou também de matéria securitária. Aí a gente já fala aí de uma seguridade social como um todo, né? E então eu coloquei aqui para vocês, ó. É um conjunto de normas e de atos administrativos referentes ao funcionamento do sistema securitário. E o que engloba nesse conjunto? Bom, esse conjunto é constituído por leis, por medidas provisórias, por decretos, por tratados internacionais, né, e por normas complementares. Temos também, né, as instruções normativas, as portarias, enfim. E aí, pessoal, aí entra a chave da questão. Quem é que tem a competência para legislar a matéria previdenciária? Todo o conjunto de normas, né? Quem é que tem a competência? Bom, sabemos que a competência é ortogada, né, pela Constituição Federal e lá no seu artigo 22, inciso 23, né, ela ortoga competência, ó, pessoal, presta muita atenção nesse artigo, porque ele é muito cobrado, tá? É muito cobrado nas provas de nível técnico, tá? Ortoga competência privativa à União, ok? Para legislar sobre a Seguridade Social, elaborando as normas sobre o sistema securitário. Então,
Presta atenção nisso aqui, tá, pessoal? Competência privativa da União. Então, só a União, né, que pode legislar. Ó, aqui no parágrafo único, tá, pessoal? O que acontece? Também se diz que, né, é permitido que lei complementar autorize os estados e o Distrito Federal a legislar sobre o tema. Ou seja, né, poderá, por meio de lei complementar, né, o Distrito Federal e os estados, né, legislar sobre determinado tema. Bom, pessoal, em relação à previdência social, a competência legislativa, né, nós vamos ver que ela é o quê? Ela é concorrente, tá? Ó, muita atenção nisso, tá? Ela é concorrente, né? Porque cabe à União editar as normas gerais, né? Veja lá o artigo 24, inciso 12 da Constituição Federal, que dispõe que a matéria previdenciária é de competência concorrente. Portanto, né, quando a competência legislativa ela é concorrente, né, cabe à União editar as normas gerais, né? Tá, mas alguém aí poderia tá perguntando, né? Mas o regime, ele não é geral de previdência social? Então, os estados e o Distrito Federal podem legislar sobre, né? Então, não, né? Porque o regime de previdência social está a cargo da União, ok? Então, quem é que vai legislar sobre ele, né? Fazer qualquer que seja a alteração é a própria União, ok? Então, agora vamos ver o conjunto, né, de normas que vão tratar da legislação previdenciária. As leis, pessoal, a primeira coisa que nós vamos falar, as leis, né, elas são consideradas como fonte primária, ok? Por que que elas são consideradas como fonte primária? Porque elas têm validade na Constituição, tá? E vão criar direitos e obrigações. Por isso que ela é considerada primária. Ela é considerada primária porque ela cria, né, direitos e obrigações. Lembrando que nós temos no nosso ordenamento jurídico, pessoal, as leis ordinária, a lei complementar, né, e a lei delegada. Vamos ver cada um, ok? Ó, as leis que vão ser ordinárias, ó, revisem lá no artigo 59, ok? Da Constituição. As leis ordinárias, elas têm um aspecto formal, tá? Ela precisa, ó, é necessário para ela ser aprovada a maioria simples, ok? Diferentemente das outras, a lei ordinária precisa de maioria simples para aprovação, ou seja, o voto da maioria ali, né, na sessão legislativa, enfim. Então, a lei ordinária, ela não tem reserva de matéria, ok? Não é o que não couber as outras, né, as outras leis, é pela lei ordinária. Né, no que diz respeito já às leis complementares, as leis complementares precisam da aprovação, tá, da maioria absoluta, ok? Diferentemente da maioria simples, da lei ordinária. Então, ela precisa da aprovação da maioria absoluta dos membros da casa, tá?
E no seu aspecto material, né, a Constituição já reservou algumas matérias, né, de aspecto material, já reservou para serem dispostas por lei complementar. Ou seja, já se diz tudo que pode ou não pode ser determinado por ela. Então, quando você verifica, né, por exemplo, em um artigo, em um texto de lei, nos termos da lei complementar, né, o que isso quer dizer? Quer dizer que aquela matéria, ela é exclusiva, ok? Já as leis delegadas, né, a competência de legislar, de elaborar leis, nós sabemos que é do poder legislativo, né, que vai autorizar o executivo a elaborar a lei. Portanto, olha, né, se é o poder executivo que vai elaborar a lei, né, com autorização do legislativo, essa lei é chamada de lei delegada, né? Porque qualquer matéria, nem toda matéria, na verdade, né, pode ser objeto de lei delegada. Nós vamos ter também as medidas provisórias, tá? O que é, né, a medida provisória? O que significa esse ato, né? A medida provisória é um ato, né, do Poder Executivo, né, no caso, o Poder Federal, o Presidente da República, né, dizer, né, legislar, ela vem com força de lei. A medida provisória, pessoal, segundo, né, a Constituição, né, vai tratar de alguma matéria que tem urgência e que tem relevância, né? Portanto, elas são, né, de lei complementar, né, que não podem ser tratadas por medida provisória, né, por exemplo. Então, a medida provisória, ela vai ser apreciada também pelo Congresso Nacional, terá validade de 60 dias, podendo ser prorrogada por mais 60, né? E no período que ela for promulgada, ela vai ter os seus efeitos. Ela vai produzir todos os seus efeitos. Temos também o Tratado Internacional, né, que também pode sim versar sobre matéria previdenciária, tá, pessoal? Lembre-se disso, os tratados internacionais podem versar sobre o direito previdenciário, que é o quê? Né? Que é um acordo celebrado entre o Brasil, consequentemente, com outro país. Né? É celebrado também pelo presidente da República, ok? Aprovado no Congresso Nacional, que emite, nesse caso, né, um chamado decreto legislativo, ok? Esses decretos, eles vão regulamentar a lei, ok? Temos também as normas complementares. Essas normas são atos, né, expedidos por autoridades administrativas, né, com o pressuposto de sempre a existência de lei ou outro ato legislativo, né, que estejam subordinados, ok? Normas complementares estão subordinadas. Aqui, pessoal, a gente já tem fontes secundárias, ok? Fontes secundárias de lei. Elas são fontes secundárias do direito previdenciário. Por quê? Porque elas não podem inovar no mundo jurídico. Elas não podem criar direitos e obrigações, certo? Então, essa é a diferença de uma fonte primária, de uma lei de fonte primária e de fonte secundária. Enquanto a primária, ela cria obrigações, cria regras e obrigações, a secundária não. Ela não pode sequer alterar alguma coisa que gere obrigações, ok?
Bom, então essas normas, todas essas normas, né, vai tratar da matéria previdenciária, né, que são as fontes do direito previdenciário. Ora, né, a maior fonte do direito previdenciário, no nosso caso, é a Constituição Federal, ok? Então, existem emendas, né, que trazem as reformas, as leis complementares, né, ordinárias, delegadas, a medida provisória, né, o decreto legislativo. Então, tudo isso, pessoal, são as fontes, tá, em determinada hierarquia, ok? Ó, a Constituição Federal é a primeiríssima, ok? Emendas constitucionais que trazem as reformas, as leis complementares, ordinárias e delegadas, as medidas provisórias, o decreto legislativo, a resolução do Senado Federal, os atos administrativos normativos, e também nós temos a figura da jurisprudência dos tribunais superiores, ok? A jurisprudência, pessoal, a jurisprudência dos tribunais superiores, né, a doutrina entende que é sim, né, uma fonte do direito previdenciário, ok? Tudo certo para essa parte? Bom, vamos lá, mais uma questãozinha. Ó, essa aqui, pessoal, é da VUNESP já, de 2020, né, para analista de benefícios previdenciários. Assinale a alternativa correta acerca das competências para legislar sobre Seguridade Social. Olha só, vamos ver, né? Compete à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Opa, peraí. Aos municípios? Acho que não, né, pessoal? A gente não encontrou essa alternativa lá nos incisos, né? Legislar concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da saúde. Alternativa B. Compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente, certo? Sobre a previdência social, proteção e defesa da saúde. Correta. Alternativa C, né? Enfim, vamos ler as outras alternativas para a gente entender, né, o que elas têm de errado. Ó, por meio de uma lei ordinária, né, os entes federados, estados e municípios poderão ser autorizados a legislar sobre questões afetas à Seguridade Social? Não, né? É competência exclusiva da União cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Próxima. É competência da União e dos municípios legislar concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da saúde. Não, né, pessoal? Nós vamos ficar aqui com a alternativa B. Certo? A alternativa B é a que mais se encaixa. Bom, vamos à próxima, né? Ó, eu vou deixar aqui o material para vocês lerem com calma, ok? Leem com calma essas alternativas, né? Que vocês, na hora da prova, vão se identificar, vão entender, né, do que se trata, né? Para vocês fixarem melhor. Olha essa próxima, pessoal. Essa aqui é para o INSS, para técnico do Seguro Social. Ó, em relação às fontes do direito previdenciário, né, selecione. Aqui a gente já... Desculpa, né?
Ó, o memorando é fonte primária? Errado, né, pessoal? B. A orientação normativa é fonte primária? Não, pessoal. Orientação normativa não é fonte primária. C. A instrução normativa é fonte secundária. Bom, isso nós vimos, né? D. A lei delegada é fonte secundária? A medida provisória é fonte secundária? Também não, né, pessoal? Então, para essa questão aqui, nós também vamos ficar, né, com a alternativa C. Ok? Ó, pessoal. Ó, aqui, né? Vamos tratar agora sobre a autonomia do direito, né? Do direito previdenciário, sobretudo. Ele é autônomo? Ele não é autônomo? Né? Como que os professores, como que os profissionais entendem? Como que a doutrina entende, né? Se ele é ou não autônomo, né? Bom, se discute bastante sobre a autonomia do direito previdenciário e majoritariamente, tá, pessoal? Majoritariamente, nós entendemos que sim, tá? O direito previdenciário é autônomo, né? Apesar de que existem ainda alguns doutrinadores que afirmam, né, que o direito previdenciário surge a partir da segmentação do direito administrativo, né? Porque aqui a gente tem, enfim, inúmeras questões, né, públicas, né, de direito administrativo mesmo, ou até mesmo do direito do trabalho, que o direito previdenciário seria, na verdade, uma extensão, né, do direito do trabalho. E também, aqui na legislação previdenciária, a gente encontra termos também do direito civil, como, por exemplo, a cônjuge, companheiro, enfim, todas aquelas normas, né, que nós primeiro temos que saber, né, quanto ao direito civil, né, também se encontram aqui no direito previdenciário. Portanto, apesar de toda a doutrina dizer, né, que não é uma fonte autônoma, enfim, há alguns doutrinadores que digam que não, né, o entendimento majoritário, tá, é que sim, ele é autônomo, ok? Bom, ele é autônomo, tá, em relação aos demais ramos, ok? Lembra disso. Então, agora sobre a aplicação da lei, né? Bom, a aplicação da lei, pessoal, o que é a aplicação da lei, né? É, na verdade, verificar se ela se submete ao caso concreto ou não, né? Ou vice-versa, se o caso concreto, né, se submete à lei. Então, veja, né, você aplicar a lei significa reconhecer, né, a subsunção de determinado caso concreto à situação genérica prevista em lei, ou seja, enquadrar determinado evento acontecido, né, numa previsão legal que o proceda. Então, a aplicação da lei é nada mais, nada menos que, né, verificar, né, esse enquadramento, né, no evento. Então, por exemplo, né, o fulano falece, né, o fulano morreu. Então, o ciclano, dependente do fulano, teria direito à pensão por morte, né? Ou seja, né, a gente tem que pegar aquele caso concreto, né, a morte daquela pessoa, né, e ver se no caso a lei, né, se há na lei a concessão da pensão por morte, né, a gente verifica também a aplicação da lei
no tempo, por isso a gente aplica a lei vigente na data da ocorrência do fato, ok? Presta muita atenção, tá? Se o fulano morreu no ano 2000, vai aplicar, é óbvio, tá? É um exemplo hipotético, né? Se o fulano faleceu em 2000, sim, aplica-se a lei vigente no ano de 2000, ok? Então, temos que nos atentar à data da ocorrência do fato gerador. Ok? Do fato gerador. Ou seja, a lei tem que estar vigente naquela época do ocorrido, né, do falecimento. Bom, devemos nos atentar também ao princípio da territorialidade, tá? Territorialidade. Ou seja, né, significa que a lei, além dela estar vigente, ela também deve ser aplicada, né, em território nacional. Ok? Sua vigência deve ser em território nacional. E no que diz respeito, né, à interpretação, né, o que nós temos a dizer? Né, interpretar, o que significa interpretar a lei previdenciária? Como que é? Como que se faz? Né? Interpretar uma norma previdenciária ou o que significa interpretar uma lei? Né? Significa que você vai literalmente buscar o que ela vai dizer, né? Porque a lei nada mais é do que um texto. Ela é um texto, ok? Então, temos que interpretar, né? Temos que saber exatamente o que ela está dizendo, o que ela vai dizer. Portanto, veja, ao interpretar um texto normativo, o intérprete deve buscar dentro das opções, ok? Lembra do princípio da aplicação. Tem que estar dentro das opções existentes no mesmo, aquela que seja a mais compatível com o caso concreto, não se limitando às situações previstas pelo legislador quando da elaboração do texto. Então, nós dividimos a interpretação em 4, ok? Estamos falando da interpretação legislativa, porque interpretamos a lei em si, a interpretação jurisprudencial, né, porque necessitamos das decisões dos tribunais, né, para interpretar determinado caso concreto, né? Interpretamos de forma administrativa, porque também há processos que correm de forma administrativa. E, por último, doutrinário, né, que é o que os pesquisadores, né, o que os doutores em direito vão nos dizer. Então, né, o que é que significa, né, cada uma dessas interpretações, né? Vamos lá. Então, pessoal, o método de interpretação, né, pode ser, primeiro, né, quanto à origem, né? Quanto à origem que nós temos, né? Nós temos a interpretação legislativa, legal ou autêntica, né? O que é isso, né? Quando o próprio poder legislativo elabora uma nova lei que interpretará a lei anterior, ok, pessoal? Então, a lei posterior, ela vai vir para interpretar a anterior. Então, isso é o que nós chamamos de interpretação legislativa, legal ou autêntica. A interpretação jurisprudencial,
né, que é realizada pelo Poder Judiciário no exercício da jurisdição, com o objetivo de aplicar as normas aos casos concretos, certo? Temos também a interpretação administrativa, que é realizada pela administração pública, né, no exercício da função administrativa, e, né, a interpretação doutrinária, não é? Elaborada, né, pelos doutores em direito, né, em ciências jurídicas. Certo, pessoal? Segundo método, né? Quanto ao meio. Como assim quanto ao meio? Né, nós temos a interpretação gramatical, literal ou filosófica, que é quando, né, à luz do próprio texto da norma sob exame, busca-se o sentido da lei mediante a análise do significado das palavras. Ok? É o sentido literal. Quando dizemos, literalmente. Sim, é interpretar literalmente o significado das palavras, ok? Utilizadas pelo legislador. Temos também a interpretação histórica ou genética, que é quando, né, se examinam os elementos, as circunstâncias e as causas que implicam a criação da lei, tá? A criação da lei, com qual objetivo, né? No sentido de saber o que levou à criação de determinada lei. Ok, pessoal? Ó, temos também a interpretação teleológica ou finalística, né, que é feita mediante a apuração da finalidade, ok? E temos também a interpretação sistemática, lembrando que, né, nós temos um sistema jurídico, um ordenamento jurídico complexo, né? A interpretação sistemática se faz partindo do entendimento de que todas as regras jurídicas devem ter entre si um nexo, considerando sua existência dentro do ordenamento jurídico como um todo, ok? O ordenamento jurídico como um todo, como um sistema complexo, repleto de normas, um sistema conjunto, certo? E também as normas, né, podem ser interpretadas quanto à finalidade. Como assim? Né, temos a interpretação estrita, que é quando a concordância entre o significado das palavras, quando há concordância, né, o significado das palavras com o que o legislador pretende, ok? Concordância entre os significados. E também a interpretação restritiva, que é quando o texto é mais amplo, né, do que a intenção da lei, né, devendo o intérprete restringir o seu alcance. Ok, pessoal? Por fim, para finalizar nossa exposição, a exposição desse conteúdo sobre a legislação previdenciária, né, nós também temos a integração da legislação previdenciária. Né? E o que é essa integração? Né? É o meio que se vale o aplicador da lei para tornar o sistema jurídico inteiro sem lacunas. Ok, pessoal? Como que é feita essa integração? Essa integração é feita através da analogia, né, da equidade, dos costumes e dos princípios gerais do direito. Certo? Com isso, nós finalizamos por aqui.
Temos aqui uma última questão, tá? Se vocês... É claro, esse é um tema muito amplo, né, que não tem como ser, né, esgotado em uma aula. Né? A integração da legislação previdenciária é um tema muito amplo, a legislação previdenciária em si é muito ampla, né? É impossível a gente abordar tudo. Então, eu peço para que vocês leiam com atenção, né, o edital, leiam com atenção, né, a doutrina, o que a doutrina diz sobre a legislação previdenciária, a diferenciação, né, lei, decreto, lei complementar, lei ordinária, enfim, para vocês terem, né, uma noção maior. E, novamente, se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, né, comunique-nos, que nós podemos te auxiliar, certo? Então, para finalizar, a última questão. Essa aqui também é para juiz federal. Ó, vamos lá. No que concerne aos princípios, a eficácia, a interpretação das normas de seguridade social, analise a opção correta. A. Embora não haja nas normas previdenciárias preceito equivalente ao previsto no CPC, segundo o qual o juiz somente se pode valer da equidade quando autorizado por lei, essa técnica tem sido utilizada na solução de conflitos que envolvam matéria previdenciária, como nos casos de concessão de benefícios previdenciários nas relações homoafetivas. O que nós estamos falando aqui, pessoal? Nós não estamos falando da integração da legislação previdenciária quanto ao direito homoafetivo? Vamos ver as outras alternativas, ó. De acordo com o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, o poder público, na execução das políticas relativas à saúde, assistência social, assim como à previdência social, deve atentar sempre para a relação entre custo e pagamento de benefícios, a fim de manter o sistema em condições superavitárias. C. Para adotar os princípios da seletividade e distributividade, o poder público pode averiguar a capacidade contributiva do indivíduo? Jamais, pessoal. Jamais, ok? Para fins de concessão dos benefícios e dos serviços da Seguridade Social? Não, pessoal. Alguns não necessitam, né, de contribuição, como assistência social, né? Que nós vimos, na saúde, né? Tão pouca saúde. Ó, próximas alternativas, né? Como as normas previdenciárias aplicam-se somente às pessoas que vivem no território nacional, não, pessoal, nem precisa de ler o resto, né? Até aqui, é somente as pessoas que residem, que vivem no território nacional, o estrangeiro também. O brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior, não pode ser segurado da Previdência Social. Não, né? Ó, os tratados, convenções e outros acordos internacionais que o Estado estrangeiro ou organismo internacional e o Brasil sejam partes e que versem sobre matéria previdenciária, são interpretadas como leis ordinárias gerais? Também não. Então, nós ficamos aí, pessoal, gabarito oficial, tá? Alternativa A, gabarito oficial da CESP. Ok? Então, pessoal, ficamos por aqui hoje, tá? Acesse as aulas pelo site, né? www.professormacau.com.br, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, ok? Então, deixo o meu material disponível para vocês
minha indicação bibliográfica é que vocês façam bom proveito desse curso. Até a próxima.